bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou iniciar mandando um super beijo. Um beijo para a Chloe e para a Rihanna, que moram lá nos Estados Unidos. Chloe e Rihanna, que o Senhor continue abençoando vocês, que vocês continuem aqui com a gente, assistindo e aprendendo mais da palavra de Deus. Eu também quero mandar um beijo para a Júlia, a filha da Raquel. Júlia, um beijo para você, que o Senhor também continue falando ao seu coração. Eu sei que você vai crescer cada dia mais nele. Vamos lá pro vídeo? Então, vamos lá para nossa história de hoje. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Gideão? Pois é, está na Bíblia, é um homem de Deus. Gideão significa guerreiro poderoso. E isso que ele foi. O Senhor o levantou para vencer o inimigo. Mas sozinho, ele não chegaria a lugar nenhum. Nós, sem Deus, não vamos a lugar nenhum. Presta atenção nessa história. Essa história está lá no Antigo Testamento, em Juízes, no livro de Juízes. Mas antes, vamos para o nosso versículo da semana. Anotem aí para vocês decorarem, memorizarem, guardarem no coração de vocês. Vamos lá? O nosso texto de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. O nosso Deus, ele sempre está conosco, ele é o nosso socorro, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta você crer. E como que eu creio? Ouvindo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Crianças, que vocês possam ser tremendamente abençoadas com essa história. Daqui a pouquinho a gente volta. O povo de Israel pecou contra Deus e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas. Eles destruíram suas plantações. Então, os israelitas pediram socorro a Deus. Então, o anjo do Senhor veio e falou com Gideão, filho de Joás, 5º juiz de Israel. Gideão estava tirando o grão de trigo da casca para esconder dos midianitas. E o anjo disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: Se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo tanto? Mas sou eu que estou te enviando, disse Deus. E Gideão falou: Mas eu sou da família mais pobre daqui, o mais fraco dos meus irmãos. Mas Deus falou para Gideão que ele derrotaria os midianitas e usaria ele para isto. Mas antes, ele tinha uma missão: pegar o altar de Baal, que era um outro deus, e destruí-lo. Depois, sacrificar um animal e construir um altar para Deus. Gideão foi e fez tudo isto, mas ele estava com medo de lutar contra os midianitas e pediu um sinal a Deus. Ó Deus, se quiser que eu seja eu quem vá lutar, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dele estiver seco, então poderei ficar certo de que o Senhor me usará para libertar Israel. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas faça o contrário, que a lã fique seca e o chão molhado. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca, o chão em volta ficou coberto de água. Gideão, convencido de que Deus estava com ele, convocou todos os israelitas. Mas o Senhor disse: Você tem pessoas demais e poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Mande para casa aqueles que estiverem com medo. E 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E Deus disse: Ainda é muita gente. Leve todos até as águas. Todos os homens que lamberem a água com a língua
devem ser separados do que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. E naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e ataque o acampamento dos midianitas, e eu já dei a vitória. Gideão deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com tocha dentro. E disse: quando eu chegar perto do acampamento do inimigo, façam o que eu fizer. Quando chegaram bem perto do acampamento, então tocaram as cornetas, quebraram os jarros e gritaram: e uma espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Crianças, que história maravilhosa! Vocês viram que de 22 mil homens, ficaram apenas 300 e ainda venceram a batalha? Isso tudo aconteceu porque Gideão estava ouvindo a voz de Deus, porque o Senhor estava ali com ele. Muitas vezes nós passamos por algumas situações difíceis e não ouvimos a voz do Senhor, não ouvimos o que Ele tem para nos dizer. Às vezes queremos fazer aquilo que está na nossa cabeça, no nosso coração, mas eu peço para que você fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Deus, ali naquele momento, queria que Gideão fosse com poucos soldados, para que todos vissem quem era ele, quem era o Senhor poderoso. E o interessante é que de tantos soldados ficaram apenas esses 300 e foi uma seleção natural. Quando Deus fala para Gideão, naquele momento, para ver os homens, a forma que os homens tomavam a água, nós podemos perceber duas situações. Os homens que estavam em pé, bebendo a água, levando até a sua boca, e os homens que estavam ajoelhados na beira do rio, tomando a água como se fosse um bichinho. O que nós percebemos ali, crianças? Os homens que estavam de pé, eles estavam atentos a tudo que estava ao seu redor. Eles estavam preparados. Os homens que estavam ajoelhados, eles estavam distraídos, porque se chegasse um inimigo ali, eles não conseguiriam levantar rapidamente e se defender. E daí, você está preparado ou distraído? Eu espero que você se prepare para aquilo que o Senhor chamou você. Vamos orar por isso e agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa e por essa vitória. E eu creio que o Senhor vai dar vitória para você, criança, e para a sua família. Feche seus olhinhos e ore com a gente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Que o Senhor possa estar sempre falando ao meu coração, falando aquilo que eu preciso fazer, ó Pai, quero estar atento à sua voz. Eu creio, Senhor, que o Senhor me levantou como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor. E que a cada dia o Senhor possa abençoar a minha vida e da minha família. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, crianças. Semana que vem nós já temos uma história maravilhosa que o Senhor também vai falar ao seu coração. Em tempos difíceis, nós precisamos nos apegar àquele que nos criou, àquele que nos formou e que tem cuidado de mim e de você. Fiquem atentos. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que toda semana você possa acompanhar os nossos vídeos. Até mais. Tchau!
Hoje nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E o tema que nós escolhemos para estar ministrando nessa noite, meu papel dobrou aqui, ó, tá complicado. Ele diz assim, ó, ensinando a transformar vidas. Ensinando a transformar vidas. Se nós perguntássemos neste local para a amada igreja, quantas pessoas aqui são professores? Eu acredito que uma meia dúzia, né, ia dizer que é professor. A maioria ia ficar sem dizer nada. Mas quando nós pensamos em ensinar, a gente pensa num modo global. A gente pensa que eu ensino o meu filho a dar os primeiros passos, eu ensino os meus filhos a comerem. Nós ensinamos na escola bíblica dominical. O treinador ensina o atleta as suas atividades físicas. O patrão ensina ao empregado as atividades para serem executadas. Então a gente percebe que todos nós somos professores. Todos nós somos professores. Às vezes nós rotulamos aquele professor que ele vai ensinar o beabá para as crianças na escola, que teve uma formação, que passou por um concurso, mas na realidade, todos nós somos professores. Todos nós estamos o tempo inteiro ensinando. E tudo aquilo que nós passamos, nós ensinamos, nós procuramos ver um retorno. Nós queremos ver algo acontecendo daquilo que foi ensinado. Hoje a ministração é ensinando a transformar vidas. Nós queremos ensinar de uma forma clara e objetiva como nós devemos alcançar vidas, como as vidas vão ser transformadas. Mas para isso, nós precisamos entender algumas coisinhas. Primeiro, a lei do professor. O que diz a lei do professor? O professor eficiente é aquele que baseia os seus ensinamentos na experiência de vida. Esse princípio é fundamental. E não há nada que substitua, nem mesmo uma personalidade cativante ou um método excepcional. Ninguém consegue ser um bom comunicador com um arquivo vazio ou com um arquivo morto. Não podemos passar para os outros aquilo que nós não possuímos. Então, esse é a lei do professor. Mas nós temos também a lei do ensino. Para ser um professor eficiente, não basta dominarmos o conteúdo a ser ministrado. Precisamos também conhecer aqueles a quem nós ensinamos. Não adianta eu querer cobrar
de um aluno que mora na zona urbana, a mesma coisa de um que mora na zona rural. A cultura, a experiência de vida é diferente. Então, se eu quero fazer algo para aquelas crianças ou aqueles adultos, para que eles tenham uma mudança de vida em questão do aprendizado, eu preciso conhecer para quem eu estou ministrando. De acordo com John Milton Gregory, ele diz o seguinte: a verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar, de fato, não é passar mais conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. E para que eu estimule meu aluno a buscar um conhecimento, eu preciso saber qual é o terreno que eu estou pisando, com quem eu estou falando. Mas, graças a Deus, que nós temos um professor que nos ensina a fazer esse tipo de trabalho com a maior perfeição. O maior professor que temos como exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nós vamos aprender nesta noite como nós vamos ensinar para transformar as vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. O meu título diz assim, olha: Jesus ia por toda parte fazendo o bem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Pai, nós estamos na dependência do Teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Pai, que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E nesta noite nós vamos ministrar a Tua palavra conforme Jesus ensinava. E nós queremos, ó Pai, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus, que essa palavra penetra no coração de cada ouvinte nesta noite, para que ele possa entender, ó Pai, como é ganhar uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Como é preparar essa pessoa, ó Pai, para ir trabalhar nessa seara tão grande. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, e de acordo com a leitura bíblica que nós fazemos, com aquilo que nós aprendemos no dia a dia, nós podemos observar que
Jesus atraía multidões. E o que atraía a multidão para Jesus? Uma das características mais impressionantes no ministério de Jesus era a capacidade de atrair a multidão. Em Mateus 4, 25b, não precisa abrir, eu só vou citar e vou ler aqui. Numerosas multidões o seguiam. Em Marcos 12, 37b diz: e a grande multidão ouvia com prazer. Amados, se essa multidão o seguia, se essa multidão ouvia com prazer, o que é que tinha diferente nessas palavras de Jesus? E por que a multidão o seguia? Porque Jesus pregava o evangelho do reino, curava os doentes, expulsava os demônios, alimentava os famintos. O que Jesus fazia? Pregava o evangelho do reino, curava os doentes, expulsava os demônios e alimentava os famintos. E por que a multidão tinha prazer em ouvir Jesus? Porque Jesus tinha e tem a palavra da verdade, a palavra do amor, a palavra de salvação. Todo o ministério semelhante ao de Jesus, ele atrai multidões. Não precisamos usar nenhum tipo de artifícios que comprometam a ausência da palavra para reunir uma grande multidão. Também não precisamos pregar uma mensagem de água com açúcar. No entanto, devemos ministrar da mesma forma que Jesus. Como que Jesus atraía então essa multidão? Como ele ensinava? Como ele pregava? Nós vamos colocar aqui apenas 3 motivos. O primeiro motivo: Jesus amava as pessoas. Jesus amava as pessoas. O texto básico que lemos no início dessa mensagem, especialmente no 36, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo se compadeceu dessas pessoas. O mandamento do amor é o mais repetido no Novo Testamento. Ele tem aproximadamente umas 25 vezes, umas 25 citações sobre o amor. Se não amamos as pessoas, nossa pregação é inútil. A nossa pregação é vã. Em João 4,8 diz assim, olha: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a prova maior desse amor de Jesus foi ter derramado o seu sangue ali na cruz do Calvário, por mim e por você.
Então ele amava as pessoas. Rick Warren perguntou aos novos convertidos que batizou: o que atraiu vocês para virem até a igreja? E a resposta foi unânime: fomos atraídos por um incrível ambiente de amor. O amor dos nossos membros atrai visitantes. O amor da igreja pelas vidas sem Cristo atrai multidões. Foi assim que aconteceu com Jesus. As grandes igrejas são construídas com base no amor. O amor uns pelos outros e o amor pelas vidas que não são cristãs. O amor aproxima as pessoas como se fosse um imã poderoso. A falta de amor, por sua vez, ela afasta as pessoas de perto de nós. Jesus não disse: dê um jeito em sua vida, porque só depois vou salvá-lo. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, ele amou mesmo antes de nós mudarmos. Ele espera que façamos o mesmo com as outras pessoas. Não existe método, programa ou tecnologia que possa substituir o amor pelas pessoas. Esse foi o motivo que fez Jesus atrair as multidões. Amar as pessoas. Segundo motivo, Jesus ia ao encontro delas. Jesus atraía multidões indo ao encontro das necessidades delas. Ele ia ao encontro das necessidades físicas, emocionais, espirituais, relacionais, financeiras de cada um. Ele não importava o que a pessoa estava fazendo. Jesus, ele não classificava as necessidades das pessoas, nem julgava uma mais importante do que a outra. Jesus tratava igualmente todas as pessoas, e nenhuma delas se sentia culpado pelas necessidades que estavam enfrentando. Ele tratava a todos com dignidade e com respeito. Amém. Não importa o motivo que as pessoas procuravam a Jesus. Todos nós viemos a Jesus ao sentir que ele poderia satisfazer algumas das nossas necessidades que nós estávamos enfrentando, ou estamos enfrentando. Tiago repreende os cristãos que pensam que a resposta a todas as necessidades é um sermão ou um versículo. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa, de alimento de cada dia, e um deles lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Foi o que Tiago diz em Tiago 2, 15
16. Ir ao encontro das necessidades humanas, não importam quais sejam, o que significa é ser praticante da palavra. Como nós vamos querer que um aluno aprenda se ele está passando necessidades físicas e ele não está tendo condição nem de parar para ouvir? Nós temos uma experiência típica dessa situação, quando eu, meu esposo, meus 4 filhos pequenos, nós começamos o trabalho ali na Igreja Betel do Parque Ouro Branco. Quando nós chegamos ali para fazermos o trabalho e começamos a ministrar a palavra, começou a chegar pessoas e muitas crianças. E nós começamos a ministrar a palavra, de repente a criança chegava e falava: tia, eu estou com uma dor na barriga. Ah, tudo bem, dá uma voltinha, vai no banheiro. Chegava no outro domingo, começava a ministração: tia, estou com uma dor na barriga. Foi aí que o Espírito Santo revelou: amados, essas crianças estão com fome, essas vidas estão com fome, elas precisam ser alimentadas. E nós ali então implantamos o café da manhã. Todos os domingos nós servíamos um café da manhã antes de ensinarmos a palavra, tanto para as crianças quanto para os adultos. Quando nós saímos daquela igreja estava em torno de 300 pessoas. Em 3 meses, a minha sala estava com 38 crianças. Elas vinham para comer? Vinham, a gente sabe que vinham. Mas Jesus aceitava em qualquer situação. O importante é que elas comiam alimento físico, mas também elas se alimentavam da palavra espiritual, que transformava, então, essas vidas. E Jesus tinha o hábito de falar às multidões. Em Marcos 10:1, e a Bíblia menciona aqui algumas reações. Primeiramente, em Mateus 7:28, diz assim, ó: as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Em Mateus 7:29 diz: porque ele as ensinava com quem tem autoridade. E a grande multidão ouvia com prazer. É o que está em Marcos 12:37. As multidões nunca tinham ouvido ninguém falar como Jesus falava. Estavam maravilhados com o seu ensino. Nunca houve um melhor comunicador do que Jesus Cristo. Nós podemos ser igual, porque Jesus disse assim, ó: todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, como eu ensinei, farão coisas iguais ou maiores do que eu faço. Então isso pode acontecer, mas eles não tinham visto ninguém falar dessa maneira como Jesus ensinava e como ele falava. Ele falava com poder das boas novas que perdoa, que liberta, que dá segurança, que dá amor, que dá salvação.
O Evangelho conserta o passado, o Evangelho segura o futuro e dá sentido à nossa vida no presente. E ele pregava essas palavras com muita autoridade. Foi a melhor notícia de toda a história para a humanidade. Mas além de ele amar, além de ele ir até elas, tem o terceiro motivo que ele também fazia. Ele ensinava de maneira interessante e prática. Jesus atraía as multidões com ensinos práticos e interessantes. E nós vamos perguntar para nós mesmos, como nós vamos fazer um ensino prático e interessante para atrair multidões no mundo que nós estamos vivendo, se a televisão está aí, se o computador está aí, se a internet está aí, como nós vamos fazer isso? O Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Jesus relacionava a verdade com a vida. Eles são claros, relevantes e aplicáveis. Jesus se expressava de uma linguagem simples, palavras e assuntos voltados para o dia a dia das pessoas. Suas mensagens, elas eram recheadas de pássaros, flores, moedas perdidas, objetos do dia a dia, com as quais todos tinham conhecimento e todos tinham afinidade. Jesus cativava o interesse das grandes multidões, com técnicas que eu e você podemos usar. O Senhor era um mestre em contar histórias para ser compreendido pelo povo. São muitas as vantagens de se contar histórias para comunicar as verdades espirituais. A história, ela prende a atenção. A história, ela mexe com as emoções. E as histórias ajudam a lembrar a mensagem que foi ministrada. Em Mateus 13:34 diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada dizia. Além de contar histórias, ele também falava por parábolas. Em Lucas 13, 6, 9, ele ensinou a parábola da figueira estéril. Em Lucas 13, 18 e 19, a parábola do grão de mostarda. Em Lucas 13, 20 e 21, a parábola do fermento e muitas outras. Porque era tudo aquilo que a população conhecia e que tinha afinidade, e eles compreendiam claramente o que Jesus ensinava. Além disso, Jesus ensinou por dissertação o estilo de uma vida exemplar, como controlar o temperamento, restaurar relacionamentos, evitar adultérios, evitar o divórcio. Tudo isso Jesus ensinou de uma maneira clara, de uma maneira prática, de uma maneira que as pessoas conseguiam entender. E foi essa a maneira pela qual Deus escolheu
se comunicar com a humanidade. Foi dessa maneira que ele escolheu para se comunicar comigo e com você. Moody, certa vez, ele diz o seguinte: a Bíblia não foi dada para aumentar conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Nossa meta é ter um caráter moldado à semelhança de Jesus Cristo. Jesus disse, lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não disse, eu vim para que tenham religião. O cristianismo é vida e não meramente uma doutrina. Jesus era um pregador de aplicação pessoal. Quando terminava o seu ensinamento, a multidão sempre expressava o desejo de que eles fossem como Jesus. E Jesus também ensinava para que eles fossem e fizessem o mesmo que ele fazia. Então nós podemos entender que os 3 motivos para nós ensinarmos, para transformar as vidas, é amar as pessoas, ir ao encontro delas e das suas necessidades, e ensinar de uma maneira prática e interessante. Amém? Eu acredito que dessa maneira, todas as pessoas vão entender o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do amor. Jesus deu a sua vida por mim e por você. E Ele te convida nessa noite a entregar o seu coração, a entregar a sua vida, para que Ele possa levar consigo todos os nossos pecados e que nós possamos nos sentir leve desse fardo que muitas vezes nos atormenta. E muito breve estar com Ele no reino celestial. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.